Honda Motor is Japan's third largest car and motorbike outfit. Honda is not going to sell you this car. And it could be dangerous. Em 1922, um garoto de 15 anos aparece para seu primeiro dia de trabalho em uma pequena oficina mecânica em Tóquio, Japão. O proprietário questionou se o garoto era mesmo para este tipo de negócio e o designou para limpar a oficina e cuidar de seu filho. Na época, ninguém tinha uma ideia de quem esse garoto acabaria se tornando em algumas décadas. E aquele garoto, Soichiro Honda, agora estava competindo com algumas das maiores marcas de carros do mundo, enquanto também possuindo o maior fabricante de motocicletas do mundo. Esta é a história de como um pobre menino japonês passou de babá de crianças para construir a marca multibilionária Honda. Em 7 de novembro de 1906, Jerry Honda e sua esposa receberam seu primeiro filho, Soichiro Honda. O pai de Soichiro era um ferreiro local, que também consertava bicicletas, enquanto sua mãe era uma tecelã talentosa, criada em situações econômicas difíceis. Soichiro perdeu 5 de seus irmãos, devido a problemas de saúde. Quando Soichiro tinha 8 anos, ele estava fazendo sua rotina normal no bairro, quando ouviu um estrondo estranho que chamou sua atenção. Ele seguiu o som até encontrar uma máquina estranha rodando sobre 4 rodas. Essa máquina era um Ford modelo T, e Soichiro ficou cativado pelo que acabara de presenciar. Era o primeiro carro que viu. Ele não conseguia entender como podia se mover por conta própria. Essa experiência deixou uma marca em sua vida que mudaria para sempre a maneira como ele lidava com as máquinas. Ele aprendeu a molhar as lâminas das máquinas da fazenda e consertar bicicletas. Ele era fascinado por todos os tipos de motores, mas Soichiro odiava a ideia de ir para a escola. E em vez de buscar uma educação adequada, passou a maior parte de sua infância ajudando seu pai com seu negócio de conserto de bicicletas. Em 1922, Soichiro se deparou com um anúncio de revista de uma empresa de serviços automotivos com sede em Tóquio chamada Art Shokai. Ele raciocinou que, como a empresa era uma das mais populares em serviços de automóveis na cidade, eles podem estar precisando de novos trabalhadores. Então, ele escreveu uma carta para Art Shokai perguntando sobre um emprego, e felizmente ele recebeu uma resposta positiva. Então, Soichiro largou a escola, saiu de casa e foi para Tóquio em busca de seus sonhos. Quando Soichiro chegou a Tóquio, ele ficou maravilhado ao ver como a vida na cidade era rápida e diferente em comparação com a vila de onde ele veio. Quando Soichiro chegou, o dono da loja, Yuzo Sakakibara, já tinha um trabalho preparado para ele. Ele era babá do filho do dono. Soichiro ficou desapontado ao descobrir que nos meses seguintes não estava ganhando dinheiro, e as únicas tarefas de trabalho que lhe foram atribuídas eram carregar um bebê enrolado nas costas. A única coisa que o fez ficar foi a vergonha de voltar para casa como um fracasso e enfrentar seus pais. Com o passar do tempo, o proprietário não conseguiu acompanhar a alta demanda de seu negócio automobilístico. Então, ele finalmente chamou Soichiro para ajudá-lo. Embora Soichiro tenha começado fazendo tarefas domésticas, ele gradualmente subiu até se tornar um mecânico de confiança na empresa. Seu talento e dedicação acabaram chamando a atenção do proprietário, que decidiu colocar o jovem Soichiro sob sua proteção e ensiná-lo não apenas os reparos mecânicos, mas também o lado comercial da empresa. Embora o trabalho de reparo de Sakakibara incluísse tanto automóveis quanto bicicletas, os carros não eram tão populares como são hoje. Não apenas os automóveis eram um luxo que apenas pessoas da classe alta podiam pagar, mas a maioria dos automóveis da época era de fabricação estrangeira. Por meio de seu trabalho, Soichiro rapidamente se familiarizou com uma ampla gama de automóveis, incluindo Mercedes, Daimlers, Lincolns e até várias motocicletas que eram trazidas para a oficina. Soichiro se empenhou em expandir seu conhecimento e compreensão de seu ofício. Foi por meio dessa empresa que Soichiro também foi apresentado ao mundo do automobilismo. Nessa época, o automobilismo estava rapidamente ganhando popularidade na Europa, América e até no Japão. Em 1923, o próprio Sakakibara começou a construir carros de corrida com a ajuda de seus trabalhadores, incluindo Soichiro. Seu primeiro modelo foi o Art Daimler,
construído usando um motor Daimler de segunda mão, e seu segundo modelo foi o Curtiss. O Curtiss foi feito usando outro motor de segunda mão de um biplano Curtiss americano, colocado no chassi de outro carro americano, o Mitchell. Este carro continuou a competir no 5º Campeonato Japonês de Automobilismo em 1924, conquistando uma primeira posição impressionante com o irmão de Sakakibara como piloto e Soichiro como engenheiro acompanhante. Foi uma experiência especial para o garoto de 17 anos, e a partir de então, o automobilismo tornou-se sua religião. Em 1926, Soichiro foi convocado para o serviço militar, mas não passou nos exames médicos, pois revelaram que ele era daltônico. Portanto, foi dispensado do exército. Em 1928, Yuzo Sakakibara queria expandir seu negócio e decidiu abrir uma filial da Art Shokai em Hamamatsu. Ele acreditava que não havia homem melhor para deixar no comando do que seu jovem aprendiz. E com 21 anos de idade, Soichiro foi chamado para administrar a nova filial. No entanto, a oficina de Soichiro lutou durante o primeiro ano, em grande parte porque as pessoas não queriam confiar seus carros a alguém tão jovem e inexperiente. Então Soichiro teve que viver das sobras que outras oficinas deixaram de lado. Ainda assim, o jovem usou todo o conhecimento e habilidade que adquiriu ao longo dos anos, e com o tempo, ele conseguiu expandir seus negócios com sucesso. Na década de 1930, sua nova loja cresceu de uma operação de um homem para uma equipe de 30 pessoas. A filial cresceu em um ritmo incrível nos anos seguintes, e com muito trabalho a ser feito, Soichiro teve que trazer sua esposa para ajudar a administrar a empresa. Embora Soichiro fosse conhecido como um mecânico brilhante, ele também era um piloto prodigioso, e essa foi outra habilidade que o ajudou a se destacar de seus colegas dentro de sua oficina. Soichiro construiu o carro de corrida Hamamatsu, no qual conseguiu estabelecer um novo recorde de velocidade ao dirigir a 120 km por hora, um recorde que permaneceu por 20 anos no Japão. No entanto, correr na época era muito mais perigoso do que hoje, e em junho de 1936 a Honda se envolveu em um grave acidente enquanto corria o Hamamatsu nos subúrbios de Tóquio, e Soichiro quase morreu. O braço esquerdo de Soichiro foi fraturado, seu ombro foi deslocado e seu rosto foi danificado. Apesar de passar alguns meses no hospital cuidando de seus ferimentos, Soichiro voltou para a pista apenas 4 meses depois. Sua família, no entanto, estava infeliz com seu retorno às corridas, e depois de várias discussões com sua esposa e pai, Soichiro nunca mais correu. Em 1936, Soichiro ficou cansado e insatisfeito com seu trabalho de reparo. Ele queria fazer mais e planejava ingressar na fabricação de peças de carros. Ele propôs transformar a filial da Art Shokai em Hamamatsu em uma empresa separada com esse objetivo. No entanto, os acionistas da empresa discordaram dele. Os investidores viram que os pedidos atuais e a carga de trabalho da oficina estavam gerando lucro suficiente, e eles não queriam arriscar em um empreendimento que consideravam desnecessário. Então, Soichiro decidiu abrir sua própria empresa para fabricar anéis de pistão e fundou a indústria Tokai Seiki, nomeando um de seus amigos íntimos, Shishiro Kato, como presidente de sua empresa. Soichiro e Kato trabalharam incansavelmente em seu novo empreendimento e juntos fundaram o Centro de Pesquisa de Anéis de Pistão Soichiro. Em particular, continuava a trabalhar em sua filial de Hamamatsu, passando seus dias na oficina de reparos e suas noites desenvolvendo pistões. Por um longo tempo, eles enfrentaram dificuldades para fazer qualquer descoberta significativa. Durante os próximos anos, Soichiro trabalhou arduamente, perdendo muito peso e dando a seu rosto uma aparência magra. Todo o estresse que seu corpo e mente enfrentavam o transformava em uma pessoa completamente diferente. Após uma série de fracassos, Soichiro decidiu se matricular como estudante de meio período no Instituto Industrial de Hamamatsu para aprimorar seu conhecimento em metalurgia. Somente em 1939, Soichiro finalmente conseguiu criar um pistão funcional. Confiante em seu projeto, ele deixou seu trabalho na Art Shokai, entregando a filial para alguns de seus estagiários, e passou a se dedicar em tempo integral à sua nova empresa. A Honda começou a produzir pistões dia após dia,
Porém, suas criações ainda apresentavam defeitos e estavam longe da qualidade necessária. Quando a Toyota entrou em contato com Soichiro para encomendar pistões, dos 50 apresentados, apenas 3 atenderam ao padrão da Toyota. Foi um grande revés para Soichiro, mas ele não desistiu. Nos anos seguintes, ele viajou pelo Japão, visitando empresas siderúrgicas e universidades para aprimorar seus conhecimentos na fabricação de anéis de pistão. Depois de adquirir confiança em seu conhecimento e experiência, Soichiro tentou novamente, e o resultado foi incrível. Não apenas seus novos pistões passaram no controle de qualidade, mas os pedidos também começaram a chegar de todo o país. A empresa chegou a empregar cerca de 2.000 pessoas apenas para atender a demanda. As coisas estavam indo muito bem para Soichiro e sua empresa. Em 1941, o Japão entrou na Guerra do Pacífico, e a empresa de Soichiro foi colocada sob o comando direto do Ministério de Munições. No ano seguinte, a Toyota adquiriu 45% do patrimônio da empresa, e Soichiro foi rebaixado de presidente para o cargo de diretor administrativo sênior. As coisas pioraram rapidamente, com muitos funcionários do sexo masculino pedindo demissão ao serem convocados para o serviço militar. A empresa começou a enfrentar dificuldades, e ficou claro que o país estava caminhando para a derrota. Hamamatsu estava em grande perigo, e a fábrica de Soichiro foi atingida diretamente por uma explosão à bomba, e foi destruída completamente. Em janeiro de 1945, a empresa sofreu outro infortúnio quando o terremoto de Nankai abalou a região, e a fábrica de Iwata desmoronou. O Japão acabou se rendendo em agosto de 1945. Soichiro havia quase perdido tudo. Depois da guerra, Soichiro decidiu vender o que restava de sua empresa para a Toyota por uma quantia de 450.000 ienes, e anunciou publicamente que tiraria uma folga para descobrir o que o futuro lhe reservava. Com o Japão em ruínas após um ano de guerra, o país enfrentou um colapso econômico que ameaçava a vida de seus cidadãos. Havia escassez de alimentos, roupas e abrigo, e os recursos eram racionados. Como resultado, Soichiro não conseguia encontrar gasolina suficiente para abastecer seu carro e comprar comida para sua família. Um dia, Soichiro encontrou um motor gerador que pertencia ao exército imperial japonês, utilizado durante a guerra para alimentar um rádio sem fio. Ele ficou fascinado com o motor. Após entender seu funcionamento, teve uma ideia brilhante. E se conectasse esse motor a uma bicicleta? Embora essa não fosse uma invenção nova, a prática de acoplar um motor a uma bicicleta era comum na Europa, e alguns exemplares até chegaram ao Japão. No entanto, Soichiro sabia que o país precisava desesperadamente de um meio de transporte barato. Assim, em 1946, Soichiro utilizou seu antigo armazém para estabelecer o Instituto de Pesquisa Técnica Honda, com o único propósito de descobrir uma maneira de fabricar motocicletas. Lá, ele e uma equipe de 12 homens seguiram adiante com sua ideia e conseguiram montar uma motocicleta, utilizando alguns motores que encontraram, juntamente com outras peças de reposição. O sucesso e os pedidos começaram a chegar de diferentes partes do país. Logo, Soichiro estava ficando sem motores usados. Então, ele decidiu projetar e desenvolver um motor próprio. Em 1947, ele concluiu o motor Taipei, e pela primeira vez, o nome Honda foi gravado em uma máquina. Soichiro fundou a Honda Motor Company em 1948, com o objetivo inicial de fabricar motocicletas para ajudar a atrair os trabalhadores japoneses. O único problema era que Soichiro precisava de mais dinheiro para expandir sua produção. Então, ele escreveu uma carta aberta a todos os 18.000 donos de lojas de bicicletas no Japão, dizendo-lhes que havia pensado em uma solução para impulsionar o Japão. Das 18.000 lojas que ele escreveu, recebeu respostas positivas de 3.000 delas, que forneceram o dinheiro necessário para iniciar suas primeiras remessas. Um ano depois, a empresa produziu sua primeira motocicleta completa, o modelo D. Embora o modelo D tenha sido uma grande conquista para a Honda, ele era muito grande e pesado, resultando em poucas vendas. Soichiro não estava satisfeito com isso. Ele desmontou a moto e trabalhou longas horas para criar outra moto menor e mais leve. Depois de 3 anos de tentativa e erro, ele conseguiu construir outra motocicleta, batizando-a de Super Cub.
A Super Cub foi um sucesso instantâneo e tornou-se tão popular que recebeu o prêmio do imperador. Além disso, Soichiro uniu forças com o investidor Takeo Fujisawa, que forneceu o capital necessário, bem como estratégias financeiras e de marketing. Essa parceria se tornou a base sobre a qual a Honda Motor Company foi construída. A Super Cub chegou aos Estados Unidos em 1958 com um preço de etiqueta de apenas $295, que representava um quarto do valor das outras motocicletas americanas. Graças às habilidades de marketing e engenharia da empresa, logo superou tanto a Triumph quanto a Harley-Davidson em seus respectivos mercados domésticos. Mas até então, Soichiro também havia expandido sua marca de motocicletas para o mundo das corridas. Na época, as corridas eram mais do que apenas um esporte, eram a maior plataforma para essas empresas de manufatura exibirem seus carros e motos para o resto do mundo. Então, ele viajava por todo o mundo para assistir às corridas, estudando e examinando todas as motos de seus concorrentes. De fato, ao longo de sua carreira nas pistas, sempre que um marco era estabelecido por um de seus concorrentes, a Honda levava essa informação para casa e se esforçava para superá-los. Foi essa atitude que levou as motocicletas Honda de um péssimo e decepcionante resultado em sua primeira corrida internacional, em 1954, ao prêmio de equipe do fabricante na Ilha de Man, em 1959, a maior corrida de motos do mundo. Depois, a Honda venceria novamente na Ilha de Man TT, e seu sucesso nas pistas colocou o nome Honda no mapa. Na década de 1960, a Honda havia se tornado a maior empresa de motocicletas do mundo. Após o lançamento da Honda Dream em 1949, eles já haviam produzido um total de 10 milhões de motocicletas até 1968. No entanto, tornar-se a maior empresa de motocicletas não foi suficiente para Soichiro. Havia outro grande sonho que ele perseguia desde os 8 anos de idade, e não era outro senão entrar na indústria automobilística. Quando Soichiro anunciou que estava entrando no mercado automobilístico, muitas pessoas o avisaram que era muito arriscado para a empresa e que era melhor ele apenas fabricar motocicletas. Nessa época, o Japão tinha a Nissan, Toyota e algumas outras empresas que competiam no difícil mercado automobilístico mundial. E as autoridades japonesas tentaram convencer Soichiro de que o país não precisava de outro fabricante de automóveis. Mas Soichiro não ouviu seus argumentos. Honda estreou seu primeiro automóvel em 1963 com o lançamento do S500. O S500 era um roadster de 2 portas com uma transmissão de 4 marchas, capaz de atingir 120 km/h. Era um carro menor, mas era suave e fácil de dirigir. Mas, infelizmente, apenas cerca de 1.300 carros deste modelo foram construídos, tornando-o um dos carros Honda mais raros do mundo. Assim como Soichiro fez com suas motocicletas, a Honda trouxe seus carros para o mundo das corridas. O Honda Ha fez sua estreia na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Bélgica de 1964. Levou apenas um ano para a Honda conquistar o primeiro lugar no Grande Prêmio do México de 1965 com seu novo sucessor, o Ha272. Mas apesar do seu sucesso nas pistas de corrida, a Honda estava longe de superar seus concorrentes no mercado de carros. Então, eles fizeram uma pausa nas corridas e voltaram sua atenção para a construção de um dos carros de maior sucesso no mercado automobilístico, o Honda Civic. A Honda estreou seu novo modelo em 1972 e nos anos seguintes tornou-se um dos carros mais populares do mundo. Um dos motivos de seu sucesso, principalmente nos mercados europeu e americano, foi devido à crise do petróleo na década de 1970. Nesse período, a escassez de combustível se espalhou por todo o mundo. E para lidar com isso, a sociedade criou um novo método para gerenciamento de combustível, chamado combustão controlada por vórtice composto, ou CVCC, para abreviar. Isso permitiu que as pessoas viajassem distâncias maiores com seus carros sem queimar muito combustível. O Honda Civic também resolveu o problema da poluição causada pelos gases de escape, adicionando um conversor catalítico em seus veículos, algo que outras grandes montadoras não consideravam tanto na época. E assim, a Honda foi rapidamente se tornando popular no mercado automobilístico.
Embora os americanos pudessem ter comprado o Civic por necessidade, foi o Accord Honda que realmente mudou o jogo. Inicialmente, o Accord Honda estreou como um hatchback compacto, mas depois se expandiu para sedãs. Este novo modelo continha o mesmo recurso de economia de combustível do Civic, mas com um tamanho moderado melhorado. E graças ao seu maior espaço interno e conforto, o Honda Accord se tornaria um dos sedãs mais vendidos da história automotiva. No início dos anos 80, a Honda Motor Company era a terceira maior fabricante de carros no Japão. E no final da década, era a terceira maior empresa automobilística do planeta. Soichiro Honda se aposentou da empresa em 1973 e posteriormente faleceu em 5 de agosto de 1991. Embora tenha cometido um erro após o outro, ele nunca desistiu do seu sonho. E agora, a Honda se expandiu para vários setores, incluindo jatos, motores de barco, equipamentos de energia e robôs, se tornando uma das maiores empresas do mundo. Se você curtiu este vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Estamos juntos e até o próximo vídeo.